Então, a partida que eu vou falar também é de um torneio Rio-São Paulo, né? Hoje, todas as partidas abordadas são de torneio Rio-São Paulo. A que eu vou falar, ela aconteceu no dia 15 de maio de 65, no torneio Rio-São Paulo de 65. Foi um torneio. Vou falar um pouquinho do torneio, como é que foi a fórmula, né? 5 times do Rio, 5 de São Paulo. E foram divididos em 2 grupos. Grupo A, os times de São Paulo, grupo B, os times do Rio, sendo que foi disputado um turno, onde todos se enfrentavam. Todos realizaram 9 jogos. Todos se enfrentaram, mas tinha os grupos, né? Nós tínhamos os grupos A e B. Para quê? Para que o último paulista da tabela fosse eliminado e o último carioca também. E eles não disputariam o chamado retorno. O regulamento dizia assim: o campeão do turno enfrentaria o campeão do retorno. No retorno, não tinha mais grupo A e grupo B, porque o objetivo era eliminar o último carioca e o último paulista, então já não tinha mais isso, e todos se enfrentaram também. Só que agora, em vez de realizar 9 partidas, como no turno, eram 8 clubes, realizaram 7 partidas. Então, essa foi a fórmula do torneio Rio-São Paulo de 65. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, falando de 64 e desse jogo que eu vou falar do Botafogo contra o São Paulo, que foi em maio, mas eu vou voltar alguns meses e vou lá para janeiro. O Botafogo rapidamente se reapresentou no início de janeiro para disputar uma partida contra o Santos, uma melhor de 3, para decidir o quê? O torneio Rio-São Paulo de 64. Então, em janeiro de 65, começaram a disputar a decisão, porque os 2 times terminaram empatados. E o objetivo era uma melhor de 3. Aconteceu essa partida no dia 10 de janeiro. O Botafogo venceu por 3-2, chegou a estar 3-0. O Santos fez 2 gols, ainda houve um terceiro gol que a bola não entrou, o juiz deu o gol, depois voltou atrás e tirou o gol. Essa partida aconteceu de tudo, o Manga foi expulso, o Pelé foi expulso, o Roberto, centroavante, foi para o gol, depois se machucou, né? Deu aquele migué, se machucou e foi substituído pelo goleiro reserva Hélio. Então, uma partida bem agitada, mas o Botafogo venceu por 3-2. O primeiro jogo da final de 64. O Botafogo foi fazer excursão internacional e não teve mais data para jogar com o Santos em janeiro, fevereiro, março, e aí já volta o Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo já havia até começado, após essas excursões do Botafogo, esses jogos fora, o Rio-São Paulo já havia começado, já estava a terceira rodada, quarta rodada, por aí. Bom, mas por que eu falei desse Botafogo e Santos? Porque ele tem a ver também com o Rio-São Paulo de 65. Por quê? No primeiro turno, né, chamado turno, né, eu estou falando de primeiro turno, às vezes pode se falar segundo turno, mas na época a nomenclatura era turno e retorno. Então, no turno, o Botafogo jogou com o Santos no Maracanã, no turno de 65, que ganhou de 3-2. Essa partida valeu só para o Rio-São Paulo de 65. Caso o Santos se classificasse para o retorno, a partida seria em São Paulo e valeria também para a melhor de 3 da decisão de 64. Olha como é confuso, né? O jogo Botafogo e Santos, no retorno do Rio-São Paulo de 65, também decidiria, seria para a melhor de 3 de 64. Se fosse empate, Botafogo campeão. Se o Botafogo ganhasse, Botafogo campeão, já que era uma melhor de 3. Mas se o Santos vencesse, forçaria um novo jogo. Só que esse jogo não aconteceu, por quê? O Santos foi o último colocado do turno do Grupo A, que era o Grupo Paulista, e ele foi eliminado. Portanto, não aconteceu o jogo do retorno, não ocorreram datas
para ter um novo jogo. E o que aconteceu? Os dois foram proclamados campeões. Mas por que eu estou falando isso, já se que o objetivo é Botafogo e São Paulo? Porque em muitos livros, em muitos sites, você encontra que o campeão de 64 do Rio de São Paulo é o Santos. Olha que loucura. A CBD oficializou os dois, ambos são campeões. Né? O Botafogo venceu uma partida de 3-2 lá em 10 de janeiro, mas você ainda encontra em alguns sites, até livros dos anos 80, 70, dizendo que álbuns de figurinha, onde tinha lance de campeões, lista, né? Que era o Santos o campeão. Então, isso aqui é para chamar a atenção que, em 64, Botafogo e Santos campeões. E não houve a partida do retorno e, por falta de datas, não continuou. Mas vamos falar de Botafogo e São Paulo, já que o objetivo é esse. Vamos lá. E aí, o que acontece? No dia 15 de maio, o Botafogo enfrenta o São Paulo no Maracanã. E uma das manchetes dos jornais da época é: um tricolor pagou pelo outro. E aí eu vou ter que voltar também alguns dias para explicar o que aconteceu. Como assim um tricolor pagou pelo outro? Bom, estamos já no retorno, tá? Retorno do Rio-São Paulo de 65. No turno, o Botafogo acabou ficando em segundo lugar, porque ficou com 12 pontos. O Palmeiras ficou com, se eu não me engano, 16 pontos. E o Botafogo ficou em segundo lugar no turno. No retorno, o Botafogo começou a dar uns tropeços. O Geninho, técnico, ele começou a lançar um esquema de linha de impedimento. Os jogadores não estavam gostando. Bianchini, então, estava jogando de uma forma que ele não jogava, ele gostava de partir de trás, ele estava jogando. O time não estava gostando do que estava acontecendo. E aí veio o desastre. Né? Veio o desastre que foi no dia 12, ou seja, 3 dias antes desse jogo contra São Paulo, quando um tricolor carioca, né, o Fluminense, nos aplicou uma goleada de 7-2. Chegou a fazer 6-1 aos 25 do segundo tempo, o Botafogo fez o segundo gol e o Fluminense fez o sétimo gol de pênalti aos 42, e linha de impedimento, e toda hora manga de frente com o jogador entrando, e manga muitas vezes de líbero ali sozinho, né? E o impedimento não deu certo, e o Botafogo tomou essa sapecada aí, que fez com que no dia seguinte, né, o Geninho, estava no Botafogo desde setembro de 64, como técnico, ele entregasse o cargo, e foi aceito. E aí o Admildo Chirol assumiu, né? O preparador assumiu. O que acontece? É uma missão árdua, né? Porque ele ia enfrentar no sábado, isso foi numa quarta, no sábado à noite. E no sábado à noite, ele ia enfrentar quem? O São Paulo, que era o líder do retorno. O São Paulo era o líder do retorno, né? E o Palmeiras ganhou o turno. O Palmeiras já estava na final e estava tendo o retorno. E aí o que acontece? O Botafogo enfrenta o líder do retorno no sábado à noite e aplica essa sonora goleada de 5-0. O time jogou muito, mas muito mesmo. 5-0 foi pouco, né? Por isso, uma das, como eu falei, manchetes, né? Um tricolor pagou pelo outro. O tricolor paulista pagou pelo tricolor carioca. O Botafogo voltou a jogar sem linha de impedimento, sem invenções, né? Bianchini voltou a jogar como ele gostava, partindo de trás, e nesse jogo ele fez 3 gols, né? Lembrando que o Eduardo falou, né? Poderia pedir música para o Fantástico, também, Bianchini. E como é que desenrolou esse jogo? Logo aos 6 minutos, o Bianchini fez 1-0, né? Chute forte de fora da área, ele veio de trás, 1-0. Aos 10 minutos, Jairzinho fez o segundo gol. O Gerson lançou, o Roberto atirou uma bola da linha de fundo e Jairzinho chegou e completou, 2-0. Aos 16, Garrincha aqui
em todos os jornais, em todos os periódicos que você vê dizendo assim, Garrincha teve atuação como nas Copas de 58 e 62. Era aquele Garrincha que a gente estava com saudade. E todos falando que o Garrincha teve uma atuação espetacular. O Garrincha vai, dribla Renato, do São Paulo, cruza, Roberto fura, e Jairzinho domina, toca para quem? Bianchini, que vai e faz 3-0. Isso com 16 minutos. Mas, logo depois, nem dando tempo para respirar, aos 18, o Gerson driblou, conseguiu sair de um jogador pela esquerda, pela direita, ali no meio, na meia-lua, né? E chutou um foguete, 4-0. Então, com 18 minutos, o Botafogo estava 4-0 sobre quem? Sobre o São Paulo, até então líder do retorno, né? Bom, aos 23 minutos, o mesmo Gerson, ele cometeu um pênalti no jogador de São Paulo, no Paraná, e o Manga acertou o canto. A cobrança do jogador de São Paulo, do Dias, foi boa, mas ele conseguiu acertar o canto e defender. E Manga também foi muito valorizado nessa partida. Embora o placar 5-0, ele fez também muitas defesas. Eu estou me fixando mais aqui nos gols, enaltecendo os gols do Botafogo, mas o Manga também realizou defesas importantes e vários jornais também dizem, não, o Manga é certo de seleção brasileira. E daqui a pouco eu vou falar também um porquê também que os jornais estavam falando disso. Isso no sábado, tá? O jogo foi no sábado. Mas daqui a pouco eu vou falar por que eu estou falando de seleção. Bom, veio o segundo tempo. O Botafogo poderia ter feito mais gols, né? Perdeu várias chances. E aos 41 minutos, completando uma jogada do Gerson, o Bianchini, dentro da área, fez o quinto gol. Fez o quinto gol do Botafogo, 41 minutos do segundo tempo, Botafogo 5-0, ele fez 3 gols, né? E vitória, assim, espetacular, né? Do Botafogo. Vou abrir um parênteses para falar aqui. São Paulo era o líder até esse sábado, até antes de começar a partida. No dia seguinte, o domingo, o que acontece? O Palmeiras, ele venceu o Fluminense, assumiu a liderança. Depois, teve o jogo Palmeiras e São Paulo, e o Palmeiras meteu 5-0 no São Paulo. Então, o São Paulo tomou de 5-0 do Botafogo, depois tomou do Palmeiras, né? E teria, então, a última rodada. Quando chega na última rodada, porque o Botafogo venceu o São Paulo de 5-0, mas tropeçou no Vasco depois, no meio da semana. Em resumo, chega a última rodada, sábado tendo Flamengo e Portuguesa de Desportes no Maracanã, e no domingo tendo em São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Bom, somente teria chance de título do retorno Portuguesa de Desportes e Palmeiras. A Portuguesa teria que vencer o Flamengo, né, para forçar um jogo extra com o Palmeiras, caso o Botafogo vencesse. O que aconteceu foi 0-0, Portuguesa e Flamengo e Portuguesa, do sábado, e esse resultado deu ao Palmeiras o título do retorno e, consequentemente, do Rio de São Paulo. Você vai falar, poxa, mas por que está falando de Palmeiras? Sabe por quê? Você encontra em muitos sites, você encontra em muitos lugares dizendo que o jogo do título foi o jogo de domingo, onde o Palmeiras venceu o Botafogo. Mas, quando entraram em campo, o Palmeiras já era campeão. O Palmeiras já era campeão desde sábado. Então, você encontra erroneamente em muitas informações, em muitos sites, dizendo que o jogo do título é esse, de domingo, e não é. O Palmeiras foi campeão com um empate, Flamengo e Portuguesa, no Maracanã, no sábado. Tá? Por isso, abri esse parênteses. E uma coisa também muito interessante, são 2 depoimentos aqui, né? Do Gerson e do Bianchini. O Gerson disse, quarta-feira passada foi um dia de azar, agora foi um dia normal. Isso sobre o jogo Botafogo e São Paulo, 5-0. Bianchini disse, nós somos mandados e cumprimos exatamente aquilo que nos impõe. Com esta vitória, todos viram quem estava errado, né? Jogando a culpa do técnico Geninho
ele foi e deu esse depoimento. E, para terminar, na segunda-feira, 2 dias após o 5-0, né? Na segunda-feira, 2 dias após o 5-0, e dias antes do que eu já falei, né, que o Palmeiras acabou sendo campeão com o empate da Portuguesa, que vai acontecer no sábado seguinte, essa segunda-feira. Na segunda-feira, a CBD ela convocou 29 jogadores para 3 amistosos comemorativos do 4º centenário do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Que 3 partidas que seriam 2, 6 e 9 de junho no Maracanã, né? Na época em que a seleção jogava no Maracanã, né? Agora é tão raro de acontecer. E desses 29 jogadores, 17 de São Paulo, dos times de São Paulo, e 12 de times do Rio de Janeiro. Sendo que 12 do time do Rio de Janeiro, na metade, jogadores do Botafogo, ou seja, a Célia Fogo aí. Foram convocados Manga, né? Que, como eu falei, foi muito exaltado no jogo de São Paulo, mesmo o Botafogo tendo vencido por 5-0, placar elástico, ele fez grande defesa. Rildo, Gerson, Garrincha, Bianchini e Jairzinho. 6 jogadores do Botafogo convocados, isso 2 dias após essa vitória esmagadora de 5-0 do Botafogo sobre o São Paulo, que tirou do São Paulo, né, a liderança e permitiu com que o Palmeiras ganhasse o Rio-São Paulo após as partidas naquele jogou e venceu. E o Botafogo está aí. Célia Fogo, 6 jogadores na seleção, 5-0 no São Paulo. Acabou sendo, com a contagem geral de pontos, vice-campeão do torneio Rio-São Paulo, juntamente com Vasco, Flamengo e Portuguesa. Todos foram declarados vice-campeões. Então é isso. Falei de mais uma partida do Botafogo, que está na nossa história. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificação, dê o like, né, que é importante. E estamos aí, com o Botafogo, contando a história do Botafogo.